Uma das perguntas mais feitas na sociedade é: como se tornar um advogado? Inclusive, entre os estudantes de direito, há muitos que não sabem ao certo o que fazer ou como podem se tornar advogados. Algumas pessoas acreditam que basta fazer a faculdade de direito para ser um advogado. Bem, não poderiam estar mais enganadas. No vídeo de hoje, você vai ponderar comigo a questão: como ser um advogado em Moçambique? Antes de saber quais são os passos necessários para se tornar um advogado, você precisa saber o que é um advogado. O advogado é todo o licenciado em direito com inscrição na Ordem dos Advogados que lhe dê a qualidade de advogado. O que significa que o primeiro passo e condição sem a qual para que uma pessoa se torne um advogado é ser licenciado em direito. Então, desde logo, ninguém pode ser um advogado se não fizer a licenciatura em direito. Você pode ser licenciado em administração pública, em contabilidade ou noutra área. Se não fizer a licenciatura em direito, não tem como se tornar um advogado. Sendo a licenciatura em direito o primeiro passo para se tornar um advogado, vamos para o passo a seguir. O Estatuto da Ordem dos Advogados de Moçambique exige que todo aquele que quer ingressar na advocacia seja submetido a um estágio prévio de 14 meses sob a orientação da Ordem dos Advogados de Moçambique. O que significa que o segundo passo para ingressar à carreira da advocacia é se inscrever na Ordem dos Advogados de Moçambique como um advogado estagiário. 30 dias depois de se inscrever na Ordem dos Advogados de Moçambique como advogado estagiário, começa um estágio que tem a duração de 14 meses e é dividido em duas etapas ou dois períodos. O primeiro período de 8 meses e o segundo período de 6 meses. Esse estágio é orientado pela Ordem dos Advogados de Moçambique e é dirigido por um advogado patrono, o que significa que o advogado estagiário estará sob a supervisão de um advogado com experiência. Irá acompanhar o processo do estágio do advogado estagiário e vai emitir relatórios sobre o desempenho do advogado estagiário à Ordem dos Advogados de Moçambique. De forma geral, o estágio tem o propósito de habilitar o advogado estagiário a praticar atos próprios da profissão de advogado. E não só, pois o mesmo dota o advogado estagiário de conhecimentos deontológicos da área. Ou seja, o advogado estagiário precisa ser treinado na ética do advogado. No primeiro período do estágio, o advogado estagiário não está permitido a exercer atos próprios de advocacia, mas sempre que for em causa própria ou em benefício do seu cônjuge, ele está permitido. Já na segunda fase ou no segundo período do estágio, o advogado estagiário está permitido a praticar atos próprios de advocacia, ou seja, ele pode praticar atos de mero expediente, ele pode participar em causas cíveis, pode participar em causas penais e outras, mas sempre sob supervisão do seu patrono. E também nesse segundo período de estágio, o advogado estagiário será submetido a uma série de provas práticas pela Ordem dos Advogados de Moçambique. E se passar dessas provas e do Exame Nacional do Acesso à Advocacia, a ele será passada a carteira de advogado, a título profissional. Agora, a sua inscrição na Ordem dos Advogados não é mais como um advogado estagiário, e sim como um advogado, e pode exercer advocacia em todo o território nacional. Então, basicamente, os 3 passos para se tornar advogado em Moçambique são: ser licenciado em Direito, se inscrever na Ordem dos Advogados como advogado estagiário e se submeter a um estágio na Ordem dos Advogados durante 14 meses, sob direção de um advogado patrono. Mas para além desse método, existe outra forma de ingresso à carreira de advogado. E nessa outra forma, você só precisa ter 2 coisas. Primeiro, ser licenciado em Direito. E segundo, prestar assistência jurídica no Instituto de Patrocínio e Assistência Jurídica, IPAS, por pelo menos 16 meses. Assim, você pode requerer à Ordem dos Advogados de Moçambique a inscrição direta como advogado e não mais precisa de estágio. Aqueles que exerceram por um período superior a 5 anos, necessário serem submetidos a pois podem também pedir a inscrição direta à Ordem dos Advogados como advogados. Igual regra se aplica àqueles que no tempo colonial exerciam advocacia. Também não precisam de um estágio, podem requerer que sejam inscritos na Ordem como advogados diretamente. Assistir o vídeo e esse é o fim. Se inscreva no canal, deixe um like e escreva nos comentários qual é o jeito mais fácil de ser um advogado na sua opinião.